Olá, pessoal! Deixa eu fazer uma pergunta para você que já assistiu a aula da investigação inicial das amenorreias secundárias. O que você acha, afinal, que está acontecendo com a Ana Luísa? O que você acha? Cara, enfim, ela usou o teste da progesterona e ela menstruou. Então a gente deu o diagnóstico de SOP, de ovário policístico. Mas agora, vamos fazer um outro raciocínio. Digamos que ela tenha usado a progesterona que a gente prescreveu e ela não menstruou, ela não sangrou. E aí, o que você acha que está acontecendo com ela? Lembra que eu disse para vocês que na amenorreia secundária, a gente tem a aula de investigação inicial das amenorreias secundárias, que eu recomendo fortemente que você assista antes dessa aula de agora, a aula de investigação inicial. Para chegar na investigação elaborada, é importante que você tenha visto aquela parte inicial da investigação das amenorreias, certo? E aí, então, agora a gente entra na parte da investigação elaborada. Agora, o buraco é mais embaixo. Você esgotou aquilo que você lembrava de início. Bom, eu pedi os exames, estão negativos, e aí, então, eu agora fiz o teste da progesterona e esperaria que essa paciente fosse menstruar e ela não menstruou. O teste deu negativo. E aí? O que ela tem? O que a gente vai fazer com ela? Então, galera, quero conversar com vocês sobre a amenorreia secundária. A gente vai falar sobre a investigação elaborada de amenorreia secundária. Olha só, quando a gente fala sobre a investigação elaborada da amenorreia secundária, a gente vai montar aquele mesmo cenário do nosso médico maluco, né, que estava conversando com a nossa paciente, mas ele acertou até aqui, ele foi super bem, chegou no diagnóstico de ovário policístico, então até aí ele tinha ido bem. Mas agora nós vamos voltar um passo atrás na nossa história e vamos fazer que o teste da progesterona foi negativo, ou seja, ela tomou a progesterona e ela não menstruou. Vamos só, então, colocar esse cenário só para contextualizar e você entender a nossa aula. Vem comigo! E aí, como foi? Tomou a medicação direitinho? Eu tomei direitinho. Mas nada de descer, doutor, minha menstruação. Faz 13 dias que eu já parei de tomar o remédio e nada de descer, doutor. O que será que eu tenho? E aí, meus amigos, o que é que ela tem? Jogo a responsabilidade para você. O que é que ela tem? Ela tá lá sentadinha na cadeira, no posto de saúde, perguntando para você, doutora, eu tomei exatamente como você indicou. Doutora, eu tomei certinho e não veio. Afinal de contas, o que eu tenho? Qual é a próxima conduta? Você pede o FSH e o LH? Você solicita ultrassom transvaginal, você indica o teste do estrogênio mais progesterona, ou você indica o teste do GNRH? O que você acha que precisa fazer a partir de agora? Galera, olha só, ela usou a progesterona e essa paciente, então, se ela tivesse menstruado, então a gente diria que é a anovulação. Como a gente agora está trabalhando com a hipótese de que ela não menstruou tomando a progesterona, o teste é negativo. Quando a gente tem teste da progesterona negativo, o próximo passo, que é o terceiro passo da investigação das amenorreias, é o teste do estrogênio mais progesterona. Olha que interessante, você vai usar estrogênio sintético e você vai usar progesterona sintética na forma de mimetizar, com o intuito de mimetizar um ciclo menstrual fisiológico. Isso é o teste do estrogênio mais progesterona. Ô, Jader, mas como é que eu faço isso? Na verdade, você vai prescrever estrogênio sintético, que pode ser estrogênios conjugados, por exemplo, na unidade básica de saúde, no posto de saúde, tem estrogênios conjugados. A dose é 0,625 miligramas. Você dá um comprimido uma vez por dia, como se você estivesse mimetizando uma fase proliferativa.
Certo? Então você pode usar, por exemplo, 10 dias, você pode usar 14 dias de estrogênio, então para mimetizar uma fase proliferativa do ciclo menstrual. E depois você usa progesterona, a mesma progesterona que a gente usou no teste da progesterona, que é o acetato de medroxiprogesterona. 10 miligramas, um comprimido uma vez por dia. Pode ser 5 dias, pode ser 7 dias, pode ser 10, pode ser 14 dias. O objetivo não é o número de dias, o objetivo é que primeiro ela tome estrogênio e depois ela tome progesterona. O que você está fazendo? Você está fazendo exatamente um ciclo menstrual artificial. Como que é o ciclo menstrual? 14 dias de estrogênio, mais 14 dias de progesterona. Lembrando que a fase proliferativa, às vezes, muda para mais ou para menos, né? A secretora, ela é fixa em 14 dias. Então, assim, você vai usar primeiro o estrogênio e depois a progesterona na sequência. Isso é o teste do estrogênio mais progesterona. E aí eu pergunto para vocês, como é que você interpreta o teste do estrogênio mais progesterona? Pensa comigo, olha só. Ela tomou estrogênio e depois tomou progesterona sequencialmente. E essa paciente conta que depois de ter parado de tomar progesterona, ela esperou alguns dias e ela diz que não veio a menstruação. O que é isso? Isso significa que o teste foi negativo. Cara, se o teste deu negativo, o que você vai pensar? Raciocina. Olha só. O que o endométrio precisa? Precisa de estrogênio e depois precisa de progesterona. Aí tem que ter a privação hormonal e esse endométrio ele tem que descamar, ela tem que menstruar. Você usou estrogênio, portanto você proliferou o endométrio. Você usou a progesterona, portanto você tornou esse endométrio secretor. Quando fez a privação hormonal, ela tem que sangrar. Se não sangrou, o que você pensa? O endométrio recebeu tudo o que ele precisava, absolutamente tudo. Se não veio, é porque tem alguma coisa anatômica que está bloqueando a saída da menstruação. Entendido? Com certeza, a causa da amenorreia é anatômica. Existe alguma alteração anatômica obstruindo a saída da menstruação. Então você vai concluir, quando o teste do estrogênio mais progesterona é negativo, você vai concluir que a causa da amenorreia é uma causa anatômica. Jader, mas como assim uma causa anatômica, né? Eu me lembro que quando eu estudei isso pela primeira vez, eu pensava, tá, mas como assim uma causa anatômica? Como que alguma coisa vai fechar a saída da menstruação? Na verdade, quando a gente tem causa anatômica de amenorreia, a gente tem aquelas famosas sinéquias uterinas. O que são sinéquias uterinas? A paciente vai lá e vai fazer uma curetagem. Por exemplo, ela teve um aborto, né? E aí essa paciente precisou passar por uma curetagem uterina. Aí vai lá e cureta. Vocês devem ter visto, né? Às vezes o residente está lá mais afoito, assim, faz um movimento intempestivo com a cureta e deixa a cavidade uterina cruenta. Ele cureta tanto que chega lá quase no miométrio da paciente e deixa tudo cruento ali dentro do útero. E aí o que vai acontecer? Vai grudar uma parede na outra do útero. Gruda, gente! Simplesmente pega e gruda uma parede na outra. Isso é sinéquia. A gente chama de sinéquia uterina. A causa das sinéquias, na grande maioria das vezes, é iatrogênica. Ela fez alguma curetagem, fez alguma dilatação do colo do útero, tirou um pólipo, tirou um mioma. Geralmente, quando existe a formação de sinéquia, a causa é iatrogênica. E isso é o que acaba levando à amenorreia de causa anatômica. Certo? Jade, mas tem um nome técnico para isso? Tem. Olha aqui, tem que saber para sua prova. O nome técnico que a gente dá para a sinéquia uterina, que gera amenorreia de causa anatômica, é síndrome de Asherman. Então anota aí, grava isso. Síndrome de Asherman, que cai direto em prova de concurso médico, é nada mais, nada menos do que
uma causa anatômica de amenorreia secundária. A paciente faz uma sinéquia por algum procedimento médico e dessa forma, então, o útero fica grudado, né? Tá totalmente colabado o útero. Então, eu vou dizer que essa paciente tem uma síndrome de Asherman. E a causa da amenorreia, com certeza, é anatômica. E deixa eu aprofundar um pouco mais. O que tem que fazer quando você chega ao diagnóstico de síndrome de Asherman? Tem que desfazer a sinéquia, Jader. Beleza, como é que desfaz? Atenção! Se você chega ao diagnóstico de síndrome de Asherman, você tem que desfazer essa sinéquia. A forma que você tem de desfazer essa sinéquia é por histeroscopia. Tem que encaminhar ela para histeroscopia e na histeroscopia a gente vai desfazer. Existe então um material, né, dentro do histeroscópio que a gente tira, que a gente desfaz, consegue desfazer a sinéquia e restabelece a anatomia normal da cavidade uterina. Então, se o teste do estrogênio mais progesterona dá negativo, eu vou dizer que a causa da amenorreia é anatômica e eu vou dizer então que essa paciente precisa, vou encaminhar essa paciente para a histeroscopia. Fechado? Duas outras coisas que eu acho que são importantes vocês lembrarem. Gente, quando a gente tem causa anatômica da amenorreia, algumas questões de prova falam em sistema canalicular. Eles usam esse termo e eu vejo que muita gente às vezes se confunde. Então assim, se a paciente tem síndrome de Asherman, significa que ela tem uma amenorreia anatômica ou ainda canalicular. Eles chamam de canalicular porque não deixa de ser os canalículos, né? A cavidade uterina que comunica com o colo do útero, que comunica com a vagina. Então, assim, se falar em sistema canalicular, a gente tem uma causa anatômica de amenorreia. Então, causa anatômica, também chamada causa canalicular. E a outra coisa importante é que o teste do estrogênio mais progesterona, ele também pode ser feito com pílula anticoncepcional. Às vezes é até mais fácil, né? Tem gente que diz, Jader, eu prefiro fazer o teste do estrogênio mais progesterona com anticoncepcional. Claro, pode também, é bem mais simples e mais fácil também. Se você não, eu não queria dar estrogênios conjugados, medroxi para paciente de novo e tal, quero usar anticoncepcional? Claro que pode usar. Pode dar pílula anticoncepcional, porque o que tem na pílula? Tem estrogênio e tem progesterona. Então você dá a pílula anticoncepcional e vê o que vai acontecer, se ela vai menstruar ou se ela não vai menstruar. Se ela não menstruar, com certeza a causa é anatômica. Antes da gente falar no teste do estrogênio mais progesterona positivo, ou seja, quando ela menstrua com o teste do estrogênio mais progesterona, vamos ver o que o Dr. Marcelo fez. Vamos ver se ele está no caminho. Acompanhem comigo. O que você vai fazer aí, doutor Marcelo? Vamos fazer outro teste com você. Eu quero que você tome essa medicação aqui por 28 dias. Depois você volta aqui e me conta direitinho o que aconteceu, tá bom? Tá bom, eu vou tomar direitinho. E aí, conta como foi. Sua menstruação. Fez que nem a fanqueira? Como assim, que nem a fanqueira? Desceu até o chão. Fez sim. E fez e veio animada e trouxe a família toda. Mas, doutora, eu vou ter que tomar remédio o resto da vida? Afinal de contas, o que eu tenho? Que nem a fanqueira. Vai te catar, hein, cara? Poxa, que nem a fanqueira. Essa de lascar. Então, gente, ele fez certo. Apesar de doido, ele tá no caminho certo. Olha aí. Ele prescreveu para ela, então, ele indicou o teste do estrogênio mais progesterona. E o que aconteceu com ela? O teste foi positivo. Ela menstruou usando estrogênio mais progesterona. O que significa? Cara, significa que, presta atenção, se ela tomou estrogênio e tomou progesterona e ela não sangrou, bom, a causa era anatômica, era fácil, manda para esteroscopia. Agora, se ela usou estrogênio e usou a progesterona e menstruou, o que você vai pensar? Raciocínio. Bom, a causa não é anatômica. O sistema canalicular está intacto, certo? Certo. Beleza. Mas e aí? Você teve que dar estrogênio e você teve que dar progesterona para você conseguir fazer um ciclo menstrual e essa paciente sangrar. Então, o que isso significa? Se você teve que dar hormônio para ela ter uma proliferação endometrial, depois uma secreção endometrial, cara, porque o organismo dela não está produzindo nem estrogênio, nem progesterona.
Tanto que se você deu as duas coisas, o estrogênio e a progesterona, aí ela menstruou. Então, essa paciente não está produzindo os hormônios, os esteroides sexuais femininos. Tanto que depois que você deu o hormônio, aí sim ela sangrou. Então, quer dizer que essa paciente está, como é que a gente chama endocrinologicamente uma paciente que não está produzindo os hormônios femininos? Ela está em hipogonadismo, exatamente isso que você está respondendo. Estou vendo aí a sua cara atrás da tela, ela está hipogonádica. Se o ovário, que é a gônada feminina, não está produzindo estrogênio nem progesterona, essa paciente está hipogonádica, ela está em hipogonadismo. Ok, legal meu raciocínio, mas como é que eu investigo o hipogonadismo? Aí, cara, você precisa saber se esse hipogonadismo é porque o ovário não está produzindo estrogênio mais progesterona, por um problema dele, por um problema ovariano. Então, pode ser por um problema ovariano? Claro que pode. Mas pode ser que esse ovário não está produzindo estrogênio nem progesterona porque a hipófise não está mandando FSH e LH para esse ovário? Pode também. Pode ser que essa paciente não está produzindo estrogênio mais progesterona porque o hipotálamo não está mandando GNRH para a hipófise e a hipófise, dessa forma, não produz FSH e LH, então não tem gonadotrofina para estimular esse ovário e por isso que ele não está produzindo estrogênio mais progesterona? Claro que pode. O que eu faço então, meu? A gente tem que dosar o FSH e o LH. É nesse momento, é nessa fase da investigação que você vai dosar o FSH e o LH para saber o que está acontecendo com ela. Então, galera, o quarto passo da investigação é você dosar o FSH e o LH para saber se ela tem níveis altos ou níveis baixos de FSH e de LH. Então, assim, ó, o normal do FSH e do LH é até 20 miliunidades por ml. Isso é considerado como normal no MENACMI. Você fez, então, a dosagem do FSH e do LH. Raciocina comigo. E aí você recebe um FSH e um LH altos. Poxa, Jader, mas como assim? O normal é até 20 e eu estou recebendo aqui ó, um FSH de 80, 120, 160, que eu já vi FSH de 160. E aí? O que isso significa, meu? Atenção! Isso significa que essa paciente, ela tem níveis altos de FSH e de LH, mas o ovário dela não está produzindo estrogênio. Qual é o nome do quadro hormonal? Ela está em hipogonadismo, mas às custas de níveis altos de FSH e LH. Como é que a gente chama? Hipogonadismo hipergonadotrófico. Esse é o quadro endocrinológico. Ela está em hipogonadismo hipergonadotrófico. O ovário não produz estrogênio e progesterona, mas os níveis de FSH e de LH estão altos. Qual é o seu raciocínio? O que você pensa? O ovário não está produzindo estrogênio nem progesterona, mas a hipófise está enlouquecida lá, mandando FSH e LH para esse ovário. Olha só, se tem 160 de FSH, o normal é até 20. Tem 160 de FSH, ela está enlouquecida lá, se torcendo toda, coitada da hipófise, lá para tentar liberar FSH e LH, para estimular esse ovário, e o ovário nem bola. Quem é a causa da amenorreia, então? Ovário! Isso, exatamente. A causa é ovariana. Jader, mas como é que eu vou dizer que a causa é ovariana? Como é que eu chamo isso? É porque o ovário simplesmente resolve parar de funcionar. A gente chama isso de falência ovariana precoce. Então, se você tiver um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, você está frente a um quadro de falência ovariana precoce. A famosa FOP, né? Falência ovariana precoce. Jader, mas por que aqui a gente chama de falência ovariana precoce? Porque existe uma falência ovariana fisiológica? Claro que existe, é o climatério. Então, no momento que a mulher entra no climatério, o ovário entra em falência. Essa é a falência ovariana fisiológica, que tem que acontecer
a partir dos 40 anos. Usualmente acontece, em média, entre 50 e 52 anos. Mas, se você tem uma mulher com menos de 40 anos que tem níveis altos de FSH e de LH, essa paciente ela tem, então, uma falência ovariana precoce. Ela tem um quadro de falência ovariana precoce. Ela entrou em menopausa precocemente. Então, isso é a interpretação do teste quando você tem uma falência ovariana precoce com níveis, então, aumentados de FSH e de LH. Deixa eu deixar mais didático para vocês. Olha só, o ovário para de produzir, então ele entra em falência, ele simplesmente para de produzir estrogênio e progesterona, então ele cai a produção dos seus esteroides, diminui a produção do estradiol e, consequentemente, a hipófise responde, aumentando a produção de FSH. Então você vai ter um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico. Isso eles cobram muito nas provas. Se você entende bem o intuito disso, se você consegue entender bem a fisiopatologia disso, fica fácil, fica tranquilo depois de você acertar as questões. Então, se tiver um hipo-hiper, sempre tem que lembrar que a causa é falência ovariana precoce. Agora, se você tem níveis baixos de FSH e de LH, por exemplo, deu 0,5, 0,3 ou indetectável, eu já vi isso, níveis de FSH e de LH indetectáveis. Gente, aí nós temos um hipogonadismo hipogonadotrófico. Quer dizer, o ovário não está produzindo o estrogênio e a progesterona, mas ele não está sendo estimulado pelo FSH e pelo LH. Então você vai ter uma causa central da amenorreia. Quer dizer que a hipófise que não está mandando FSH e LH para esse ovário pode ser por um defeito dela ou pode ser por um defeito hipotalâmico. O hipotálamo não está mandando o GNRH para essa hipófise. Então nós vamos ter um quadro de hipo, a causa da amenorreia vai ser central. Olha só a que ponto a gente está chegando, né? Então, ele fez ali o teste do estrogênio mais progesterona, ela menstruou, a Ana Luísa menstruou, e aí, o que o Dr. Marcelo deveria fazer agora nesse momento? Vamos ver. Ele deveria pedir o FSH e o LH? Pedir um ultrassom transvaginal? Indicar o teste do estrogênio mais progesterona de novo? Ah, não, vamos fazer mais uma vez, então, para ver se é assim mesmo, né? Ou pedir o teste do GNRH? Gente, letra A, solicita o FSH e o LH. Esse deve ser a conduta que ele deve fazer. Vamos ver se ele mandou bem. Eu ainda não consigo afirmar o que você tem, mas eu já sei o que você não tem. O quê? Lúpus. Ah, ufa. Bom, eu vou pedir aqui uns exames hormonais para você, Tá. Pra gente definir a causa do seu problema. Uhum. Depois você volta aqui e me conta direitinho o que aconteceu. Aqui, doutor, eu trouxe os resultados. Deixa eu ver. Então, doutor, afinal de contas, né? O que é que eu tenho? Bom, seu ovário parou de funcionar, não tá mais produzindo hormônio. É como se estivesse numa menopausa antecipada. Mas, gente, como assim? Em algumas mulheres, o ovário sofre um distúrbio e para de produzir hormônio de forma precoce. Ah, entendi, mas o que eu faço? Eita, olha só, gente, ela tinha 97 de FSH, cara. 97 de FSH e 64 de LH. O que ela tem? Ela tem níveis altos de FSH e de LH. É um hipogonadismo hipergonadotrófico. Com certeza uma falência ovariana precoce. A Ana Luísa, ela entrou em menopausa, ela teve a sua menopausa muito cedo. Posso aprofundar? O que você vai fazer? Bom, ok, eu reconheci que é uma menopausa precoce, beleza, cheguei até aí. E o Dr. Marcelo tá mandando muito bem, apesar de crazy, né? Ele tá mandando bem. O que você faria agora? Cara, ela tem níveis altos de FSH e de LH. Essa paciente está menopausada antes do tempo. É normal alguém com menos de 40 anos estar menopausada? Com certeza não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar nas principais causas de falência ovariana precoce.
E dentre as principais causas de falência ovariana precoce, sobretudo em mulheres jovens, são as causas genéticas. Grava isso! Existe geralmente algum tipo de alteração genética e essa alteração genética, ela acaba levando aí a uma falência ovariana precoce. Então nós temos aí, pedir cariótipo, orientar a paciente sobre o diagnóstico e conduta expectante, dizer, então, quer dizer, você realmente está menopausada e era isso, né? Deixa assim, vai para casa e deu. Excelente, né, doutor? Parabéns. E aqui, indicar TH, não, então vamos repor hormônio, porque você está menopausado, ou vamos fazer o teste do GNRH. Gente, lembra que pela epidemiologia, a principal causa de falência ovariana precoce é genética. Então, a conduta é solicitar cariótipo. Geralmente, quando você solicita o cariótipo, você consegue encontrar, identificar aí algum tipo de disgenesia gonadal que está causando essa falência ovariana precoce. Eita, olha só! Será que ele conseguiu chegar nesse ponto da investigação? Fala aí, doutor Marcelo, o que você vai fazer com ela agora? Geralmente, a causa mais frequente são fatores genéticos. Então, eu vou solicitar um exame genético aqui em você para a gente descobrir a causa deste problema. Para ver quem eu culpo, doutor? Se é minha mãe ou minha avó? Aqui, doutor, resultado daqueles exames. Nossa, os dias estão voando, né? Eu jurava que tinha falado com você há 20 segundos. E aí, doutor? Tem que culpar quem? A minha mãe ou a minha avó? Bom, você tem uma doença genética chamada síndrome de Turner. E não adianta sair cantando We don't have another year. Não é a Tina Turner, não, hein? Essa doença é provocada por um problema cromossômico que gera esse quadro clínico. Algumas pessoas têm as características típicas dessa doença, outras não. Mas e como é que eu faço para tratar essa doença? Olha só onde é que ele chegou, gente! Ele pediu cariótipo para ela, ele identificou que era um hipogonadismo hipergonadotrófico, corretamente pediu o cariótipo. E o que ele encontrou? Cara, ele encontrou um cariótipo 45X, faltando o outro cromossomo X. Então caiu no nosso diagnóstico de síndrome de Turner. Lembrou aí da antiga cantora aí dos anos 70, 80, 90, que ainda tá batendo um bolão, a Tina Turner. Não tem nada a ver com ela, né? Mas assim, só para deixar bem emblemático. Gente, a síndrome de Turner é uma síndrome genética, é uma disgenesia gonadal que falta um dos cromossomos X. É uma mulher que tem, então, um cariótipo 45X. Um dos cromossomos X não existe. Existe algum defeito meiótico e isso faz com que falte um dos cromossomos X. E aí, olha que interessante, o ovário dessa paciente vai ser um ovário muito rudimentar. É um ovário em fita. Ele quase não consegue produzir estrogênio e aí essa paciente precocemente entra em menopausa. Ela precocemente entra em falência ovariana. Jader, mas então quer dizer que o cariótipo vai faltar um dos cromossomos X, isso vai fazer com que ela tenha um ovário em fita muito rudimentar. Muitas vezes elas têm aqueles estigmas característicos da síndrome de Turner, que é baixa estatura, pescoço alado, né? Aquela prega no pescoço, que a gente chama de pescoço alado. Isso são os estigmas que são muito característicos. Mas às vezes você tem síndrome de Turner que você não tem os estigmas característicos. Como é o caso da Ana Luísa. Não deu para a gente identificar nenhum estigma nela. Mas essa paciente foi detectada, então, com síndrome de Turner. Ô, Jader, mas síndrome de Turner não teria que dar amenorreia primária? Sim, na grande maioria dos casos, a síndrome de Turner dá amenorreia primária, porque a falência ovariana é tão precoce que ela nem começa a menstruar e ela já tem uma menopausa. Mas em alguns casos, a paciente pode ter ciclos menstruais, ela pode ciclar e depois de alguns anos ela entrar em falência ovariana. Então, síndrome de Turner pode dar tanto amenorreia primária quanto amenorreia secundária. Nesse caso que a gente está mostrando para vocês, deu amenorreia secundária. Mas ele
muitas vezes, na maioria das vezes, vai dar amenorreia primária. Mas o que mais que a síndrome de Turner pode dar? Além de baixa estatura, além de pescoço alado, as pacientes com Turner, elas podem ter o que a gente chama de hipertelorismo mamário. Então, o que é o hipertelorismo? São os mamilos muito afastados um do outro. Isso é hipertelorismo, né? Se usa muito em oftalmologia, para olho, mas para mama também a gente pode chamar de hipertelorismo mamário. Então, é outra característica da síndrome de Turner. Essas pacientes, elas podem ter outras malformações associadas, como coarctação da aorta, rim em ferradura, e existe uma outra característica da síndrome de Turner, que é uma característica radiológica, que elas costumam ter encurtamento do quarto e do quinto metacarpus. Então, você faz um raio-x da mão e vê que existe ali um encurtamento do quarto e do quinto metacarpus, que é uma característica radiológica típica da paciente que tem síndrome de Turner. Beleza! Nossa, olha só onde é que a gente chegou, cara! Isso pode acontecer com você quando você está investigando lá no posto de saúde? Claro que pode! Vamos adiante! Eu quero que você saiba tudo, exatamente tudo. O que você vai fazer com ela? Como é que você vai tratar essa paciente? Gente, o tratamento é você repor aquilo que está faltando. Como é que se trata a síndrome de Turner? Você tem que repor o estrogênio, que está faltando no corpo dela, e você tem que repor a progesterona. Então, o tratamento é reposição hormonal com estrogênio mais progesterona. É isso que precisa ser feito. Ele mandou bem até agora. Vamos ver se ele vai mandar bem agora no tratamento. E nem te conto como é o tratamento, viu? Tá bom então, tchau. Peraí, onde você vai? Calma, eu tô brincando, volta aqui. Eu vou te receitar a reposição hormonal. Tá. Eita, mandou bem mesmo. Olha só, ele conseguiu investigar tudo e ele conseguiu, inclusive, tratar a paciente depois de conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, dá para ver que realmente ele é um crazy do bem, né? É um cara que realmente chegou aí ao diagnóstico final e conseguiu tratar a nossa paciente adequadamente. Chegou num brilhante diagnóstico de síndrome de Turner e conseguiu tratar ela de uma forma adequada. Gente, mas a última coisa, então, só para a gente finalizar essa aula. Se a Ana Luísa chegasse com um FSH e um LH baixos, o que a gente teria? Um hipogonadismo hipogonadotrófico. Aí é porque o ovário ele não está produzindo estrogênio mais progesterona porque ele não está sendo estimulado. Ok, mas aí a gente para por aí? Não. Aí a gente vai para o último passo da investigação das amenorreias, que é o teste do GNRH. O que é o teste do GNRH? Você vai dosar o FSH e o LH da sua paciente e vai ter lá o número. Aí você vai administrar GNRH como se o hipotálamo estivesse fazendo isso. Não, pera. Como assim? Você vai mimetizar o hipotálamo. Você vai administrar exogenamente, você faz pulsos endovenosos de GNRH. No laboratório se faz isso. Claro que tem laboratório especializado para isso. Você vai fazer pulso endovenoso de GNRH. E logo depois que você fez, você vai dosar de novo o FSH e o LH. Bom, mas como assim? Pensa. O FSH e o LH estão baixos. Você fez pulsos de GNRH endovenoso e dosa o FSH e o LH depois. E vê se vai aumentar ou se não vai aumentar. Raciocina comigo, olha só. Última fosforilada aqui. Aumentou o FSH e o LH. O que você pensa? Bom, estava baixo o FSH e o LH, eu dei GNRH e pluft, subiu o FSH e o LH. A hipófise respondeu. A hipófise está legal. Ela respondeu ao estímulo do GNRH e aumentou a produção de FSH e LH. Então, qual é a causa da amenorreia? A causa é hipotalâmica. É o hipotálamo que não está produzindo GNRH de uma forma adequada.
Agora, se você administra o GNRH, tá 0,3, e aí você dosa depois, né? O FSH e o LH tá 0,3. Você administra o GNRH, e aí logo depois você dosa de novo, continua 0,3, ou seja, não altera o FSH e o LH. O que isso significa? Que o problema está na hipófise. A hipófise não está respondendo. Quer dizer, a causa da amenorreia, com certeza, é hipofisária. Então, você diferencia a causa central entre hipotalâmica e hipofisária através do teste do GNRH. Só para a gente lembrar, quais seriam as causas hipotalâmicas de amenorreia? As causas hipotalâmicas é basicamente o exercício físico. Lembra que as pacientes que fazem as maratonistas, né, as ginastas, as bailarinas, em prova cai muito isso, gente. Às vezes eles chegam a botar foto da bailarina aqui, ó, e eles perguntam como é que é o padrão de produção de gonadotrofinas de uma bailarina, de uma atleta, de uma ginasta. O que acontece com essas mulheres? Essas mulheres que praticam muita atividade física, elas costumam produzir muito opioide endógeno. Elas produzem muitas endorfinas. Lembra que o exercício físico, ele estimula a liberação de beta-endorfinas, de serotonina, e tudo isso, esses opioides endógenos, eles têm a capacidade neuroendócrina de bloquear a pulsatilidade do GNRH. Então, exercício físico, atleta, ginasta, bailarina, elas têm uma amenorreia de causa hipotalâmica, porque os opioides endógenos estão bloqueando a produção hipotalâmica de GNRH. Nas pacientes que têm anorexia e bulimia, também a causa da amenorreia é hipotalâmica. Por quê? Gente, na paciente que tem anorexia e bulimia, essas pacientes elas produzem muito o hormônio do estresse. Qual é o hormônio do estresse? O hormônio do estresse é o cortisol, certo? Então ela está cheia de cortisol. A paciente que é bulímica, que tem anorexia, ela costuma ter muito cortisol. E o cortisol também tem a capacidade neuroendócrina de bloquear a pulsatilidade do GNRH. Também é uma causa hipotalâmica de amenorreia. Olha que interessante. Hiperprolactinemia também é uma causa hipotalâmica de amenorreia. Por quê? Porque o excesso de prolactina também bloqueia a pulsatilidade do GNRH. E o hipotireoidismo também é causa hipotalâmica, porque o excesso de TSH também bloqueia a pulsatilidade do GNRH. Entenderam agora por que você tem que pedir TSH e prolactina lá no início da investigação? Olha só, você teria que chegar até aqui, até esse ponto da investigação das amenorreias, para diagnosticar um simples hipotireoidismo. Chegar até o teste do GNRH para diagnosticar um hipotireoidismo não justifica, concorda comigo? Com certeza não justifica. Então, por isso que você pede o TSH e você pede a prolactina lá no início. Como são causas muito comuns, você teria que chegar até essa fase da investigação aqui, o teste do GNRH, para você conseguir fazer o diagnóstico. Por isso que a gente pede antes. Ficou claro? Entendido? Galera, isso cai direto em questão de prova. Eles adoram colocar assim, ó, uma paciente que é maratonista, que é ginasta, que é bailarina, ela se queixa de que ela está sem menstruar há 8 meses. Eles não vão colocar, eu sempre digo, no enunciado da questão, a informação de que ela é maratonista de graça. Eles não iriam colocar uma informação no enunciado de questão de graça, assim, né? Por que eles estão me dizendo aqui que ela é ginasta? Não me importa isso. Claro que importa. Se eles colocaram no enunciado, é porque importa. Se ela for ginasta, maratonista, bailarina, todo mundo que faz muito exercício físico, tem essa tendência de realmente bloquear a pulsatilidade do GNRH. O GNRH cai porque tem tanto opioide, tanta endorfina, que faz cair a produção hipotalâmica de GNRH. E essa paciente faz uma amenorreia de causa hipotalâmica. E geralmente é isso que eles perguntam. Qual é a causa da amenorreia? Cara, é sempre hipotalâmica. Assim como as pacientes que têm excesso de cortisol.
O cortisol, realmente em excesso, hormônio do estresse, que são nas pacientes com anorexia, com bulimia, também bloqueia a pulsatilidade do GNRH. Mas o excesso de TSH e o excesso de prolactina também causam uma amenorreia de causa anatômica. Só que é lógico que você não vai deixar chegar até aqui, você vai pedir lá no início para realmente poder ter o diagnóstico adequado e mais precoce, né, de condições que são mais simples. Jader, mas o que seria causa hipofisária, né, de amenorreia secundária? A causa hipofisária que mais acontece de amenorreia secundária, diferente da primária, né, da amenorreia secundária, é uma síndrome que costuma cair muito nas provas, apesar dela ser rara, tem muita prova de concurso que pergunta sobre essa síndrome. É a famosa síndrome de Sheehan. Lembra o que é o Sheehan? O Sheehan é aquela paciente que ela tem um sangramento de causa obstétrica, geralmente um descolamento de placenta, uma atonia uterina. Essa paciente sangrou. O que acontece? Ela faz uma hipovolemia. Essa hipovolemia leva a uma hipoperfusão da célula túrcica e ela necrosa a hipófise anterior. Ela faz uma necrose da glândula adenohipófise, que é a hipófise anterior. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter um panhipopituitarismo. Ela vai fazer um panhipopituitarismo. Ela não produz mais os hormônios da hipófise anterior e, dessa forma, ela entra em amenorreia definitiva de causa hipofisária. Então, atenção para aquelas questões de prova que eles colocam no enunciado, assim, ela teve um parto que foi complicado, que teve que transfundir, ela sangrou muito, teve atonia uterina, acabou evoluindo para... teve que fazer transfusão, pensaram se fazia esterectomia, não fez esterectomia, mas acabou tendo que fazer algum tipo de sutura. Então, essa paciente fica atenta para síndrome de Sheehan, que é definitivamente uma necrose da hipófise anterior por sangramento de causa obstétrica. Fechado? Beleza? Então, lembra que eu provoquei vocês lá no início, né? Cara, afinal, o que está acontecendo com a Ana Luísa? Você chegaria nesse diagnóstico? Claro que sim, é óbvio que sim. Então, assim, essa história de não, eu não sou capaz, eu acho que eu não conseguiria chegar até aí. Claro que sim, se você entendeu, é óbvio que você conseguiria chegar até esse diagnóstico que o Dr. Marcelo conseguiu. Acredita em você. Essa é a mensagem que eu sempre digo. A gente é capaz de tudo, absolutamente tudo nessa vida. Ok? Então, não esqueçam de acreditar em você. Beleza? Gente, se tiverem dúvidas, eu estou plenamente à disposição. Um abraço a todos.